perda de um ente querido é uma das experiências mais difíceis que alguém pode enfrentar. Em meio ao luto, a segurança financeira surge como uma esperança. No Brasil, de 2019 a 2022, houve cerca de 16% de aumento na concessão desse tipo de benefício, a pensão por morte. E em 2023 e 2024, essa tendência se manteve. Mas você sabe o que é o benefício da pensão por morte? A pensão por morte é o benefício destinado aos dependentes do segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual ou contribuinte facultativo em razão de seu falecimento ou de sua morte presumida. O objetivo é garantir uma renda aos familiares que dependiam financeiramente do falecido. Desse modo, a pensão por morte é devida aos dependentes daquele que era segurado do INSS, estava em qualidade de segurado, o chamado período de graça, estiver recebendo benefício ou possui direito adquirido a um benefício. Os beneficiários podem ser o cônjuge ou companheiro, os filhos menores de 21 anos ou inválidos, os pais, os irmãos menores de 21 anos ou inválidos. Assim, este benefício trata-se de uma prestação de pagamento continuado, substitutiva da remuneração do segurado falecido. Como foi o processo para dar entrada na documentação da pensão? Eu me recordo que no ano que meu pai faleceu, eu era menor de idade, tinha 15 anos. Então, eu fui ao INSS com a minha mãe e ela foi a responsável por assinar e por administrar toda a pensão. Inclusive, como foi feita essa divisão, considerando a situação familiar da época? Então, na época que meu pai faleceu, ele não estava junto à minha mãe. Eu me recordo que uma porcentagem foi dividida entre eu e o meu irmão, que é filho de outra, a atual que estava com meu pai na época, e uma certa quantia ficou somente para ela, que estava convivendo com ele. Considerando, essa esposa do seu pai e o seu outro irmão, qual a importância que você vê desse benefício para outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você? Na verdade, eu acredito que todas as pessoas que passam por uma situação como essa se veem desesperadas. Então, justamente o benefício ele vem como uma esperança, porque você fica se perguntando, às vezes a pessoa que faleceu era quem estava ali auxiliando em todas as Administrar os despesas bens, em todas as despesas da casa. Então, além da dor da perca, você ainda fica se imaginando, como que será daqui para frente. Uhum. Esse valor que você e seu irmão, etc., recebiam, são suficientes para arcar com suas necessidades, suas despesas? De fato, é suficiente para tudo? Não, mas é uma grande ajuda. Uhum. E hoje, se esse benefício fosse interrompido, ou se você nunca tivesse recebido, qual impacto você acredita que teria na sua vida? Na verdade, estou passando por isso recentemente, porque eu completei 21 anos e aos 21 anos, a pensão por morte ela cessa. Então, como eu faço aniversário em julho e eu completei esse ano 21 anos, eu nem cheguei a receber com 21 anos, porque ele sempre vinha no final do mês. Sim. Então, eu acabei não recebendo. E foi um grande retrocesso, ainda mais eu que ainda estudo, Sim. Já era uma ajuda. Então, acaba alterando toda uma programação em todos os pontos. A pensão por morte no Brasil tem origem na Lei 217, de 1892, que instituiu os benefícios para operários do Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, a pensão por morte passou por diversas mudanças na legislação. Antes da Constituição de 1988, apenas as mulheres tinham direito à pensão por morte do marido, e os maridos só tinham direito à pensão por morte da mulher se fosse inválido. Em 2015, a Lei 13.135 alterou o regime geral da pensão por morte, passando a estabelecer critérios de concessão diferentes dos anteriores. Em 2019, a reforma previdenciária trouxe mudanças significativas na regra para a concessão da pensão por morte, impactando diretamente os seus dependentes. Nos últimos anos, a pensão por morte no Brasil passou por diversas mudanças e desafios, especialmente com a reforma da Previdência que foi aprovada em 2019. Para aqueles que faleceram ou que solicitaram a pensão por morte após 180 dias ou 90 dias do falecimento do segurado, a partir de 13 de novembro de 2019, data em que a reforma da Previdência entrou em vigor,
houve mudanças nos cálculos desse benefício. Para os pedidos feitos após esses períodos, o cálculo da pensão por morte é realizado da seguinte forma. O INSS considera o valor total recebido pelo falecido a título de aposentadoria ou invalidez. A partir desse valor, é feito o pagamento de 50%, com um adicional de 10% para cada dependente até um máximo de 100%. Para solicitar o benefício da pensão por morte, inicialmente você tem que entrar com um requerimento administrativo no portal do INSS, que a gente chama de Meu INSS, ou através de agendamento pelo 135, que é o número de telefone do INSS. Através desse agendamento, você vai entrar com o requerimento administrativo e, a partir daí, a depender do prazo, o INSS vai analisar seu pedido e seu benefício vai ser concedido ou não. Os documentos necessários para dar entrada no benefício vai depender do tipo de relação que você tem com aquele segurado que faleceu. Inicialmente, é obrigatório que você apresente documento pessoal da pessoa que está solicitando o benefício, no caso, RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, documento que tenha foto, comprovante de residência, documentos que comprovem sua vinculação com aquele segurado e principalmente certidão de óbito do segurado e documentos que comprovem a relação, a vinculação que ele tinha com a Previdência Social, a exemplo de carteira de trabalho, CNIS ou então guias de pagamento da Previdência Social. O valor da pensão por morte é calculado verificando inicialmente ou o valor da aposentadoria que aquele segurado estava recebendo em vida, ou, se não aposentado ainda, se trabalhando ainda, será feito um cálculo de quanto ele receberia de aposentadoria por invalidez. Nesse caso, é verificado, primeiro, a quantidade de pessoas que tem naquela família, a quantidade de dependentes na realidade. É calculado o valor da cota familiar, que é no valor de 50%, ou dessa aposentadoria, ou da aposentadoria por invalidez, e esse valor de 50% ele é acrescido de 10% por dependente, podendo ir, no máximo, a 100% do valor do salário de benefício daquele segurado que faleceu. Existe a possibilidade de acumulação da pensão por morte com outros benefícios, a exemplo do auxílio-doença, do auxílio-acidente ou inclusive do auxílio-reclusão. Só que existem algumas regras, por exemplo, no sentido de acumulação de pensão por morte. A depender da situação específica daquele dependente que recebe outro benefício de pensão por morte, não existe possibilidade de acumulação de duas pensões por morte. A pensão por morte é um direito fundamental que garante aos familiares, mesmo após a perda de um ente querido, seguirem suas vidas com dignidade. É um dos pilares da sociedade e, assim como qualquer outro direito, deve ser respeitado. Por isso, eu convido você a se informar sobre seus direitos previdenciários e protegê-los para as próximas gerações.